Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta. Eu sou Rafael. A origem, os espíritos incriados, o livre-arbítrio, a dualidade, a lei da correspondência, assim como é embaixo, também é acima, e como é acima, também é embaixo, vice-versa. A constante movimentação do universo, a coexistência e o paralelo entre as dimensões densas e as dimensões sutis. Todas essas pautas aqui nós vamos estar englobando aí e colocando aí tudo junto nessa equação, né? E o assunto de hoje, ele é bem interessante, pessoal, porque são vários insights aí, né, que eu tive já ao longo aí dos últimos 2 anos para cá, vamos colocar assim, os últimos 2 anos para cá, né? São insights que eu tive e algumas pesquisas que eu andei fazendo também, e indagações, né, que eu tive fazendo sozinho, e algumas indagações eu fiz junto com alguns amigos, né, através de algumas conversas, trocas de ideias aí, conversas pelo Telegram, né, no privado. E eu resolvi reunir tudo isso, fazer um apanhado geral e trazer essas informações aqui para vocês, né? Todos esses insights, todas essas indagações, esses questionamentos. Imagino que algum dessas indagações aí que eu vou trazer aqui deve ressoar com alguns de vocês que estão me assistindo, né? E outras nem tanto. Mas tudo que eu estou falando aqui, ainda que seja apenas o meu insight e indagações, vocês vão ver no final de tudo que até que fazem bastante sentido, né? Vamos começar talvez aí pela questão do assunto talvez mais polêmico, né? Que é a questão da origem e o espírito incriado. Primeiro ponto que nós temos que observar nessa questão é o espírito incriado. Então eu faço a pergunta para você: você se considera um espírito incriado? Se sim, então a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é que o espírito incriado, se o espírito ele é incriado, presta atenção, meus amigos. Se o espírito ele é incriado, né? Ou seja, ele não tem uma data de início e nem uma data de fim. Isso significa que ele não passou a existir e também não terá um fim, certo? Por isso que ele é incriado. Então isso significa também que ele não tem uma origem, ele não tem um ponto de partida, não tem. Olha só que interessante. Isso aqui talvez seja dolorido, né? Isso aqui para muitas pessoas, principalmente para os adeptos da sabedoria hiperbórea, né? Meu objetivo aqui com esse vídeo não é atacar ninguém, assim como eu sempre fiz em todos os vídeos aqui do canal. Eu nunca objetivei atacar nenhum grupo, atacar ninguém pessoalmente, né? E no lado pessoal de ninguém, né?
eu apenas estou trazendo aqui um fato, né? E estou trazendo um questionamento aqui, né? E uma indagação, né? Se o espírito ele é incriado, então ele não tem uma origem, né? Com a sabedoria hiperbórea, essa que está aí nos grupos, né? Mais uma vez, deixando bem claro, essa sabedoria hiperbórea que está aí nos grupos, né? Com o advento da sabedoria hiperbórea, todo mundo que já embarcou nesse meio deve ter percebido que a origem preconizada ali na sabedoria hiperbórea seria um lugar estático no universo, né? Tipo, por exemplo, um país, né? Aqui, por exemplo, aqui nesse mundo você tem a sua origem, a origem do seu avatar, a origem do corpo físico, né? Você tem um país onde você nasceu, dentro desse país tem os estados, né? Então você tem um estado também, você tem a sua cidade, o seu bairro, certo? Então, aqui na fisicalidade nós temos uma origem, né? Um ponto estático no meio da fisicalidade, né? O mesmo talvez não aconteça espiritualmente falando, em termos sutis, né? Em termos de espírito, em termos de consciência. No caso, o espírito, se ele é incriado, então ele não tem uma origem como um ponto estático no universo. Porque se ele tivesse uma origem como um lugar da onde que ele, tipo assim, a origem é um lugar, vamos colocar assim, a origem é um lugar no universo, da onde os espíritos incriados têm origem. Vocês vão ver que uma coisa não se encaixa com a outra, não há nexo nisso, né? Não faz o menor sentido espíritos incriados terem uma origem, né? Então, a origem, no caso, seria não um ponto de partida, porque senão teria que haver um início, né? A origem, no caso, seria um estado de espírito, um estado de consciência. Conecta muito com a questão da transmutação, né? Um estado de espírito, um estado de consciência, onde o espírito ele é pleno, em que o espírito é pleno, não aonde, né? Mas em que o espírito é pleno, né? É totalmente capaz, né? É totalmente independente, é pleno, é senhor de si mesmo. Então, agora vamos falar um pouco sobre outra questão que é muito importante, que faz parte aqui desse vídeo, né? Que é a questão do livre-arbítrio, né? A dualidade e a lei hermética da correspondência, né? Que diz que embaixo é como é em cima e vice-versa, né? A constante movimentação do universo, a coexistência e o paralelo entre as dimensões densas e sutis, né? Não vamos falar sobre tudo isso aqui junto agora, né? Então, se a gente considerar que embaixo, ou seja, nas dimensões densas, né, inferiores, o princípio é o mesmo de como é nas dimensões superiores, como é acima, né? E a gente considerar que o livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio é uma lei imutável do universo, né? Independente do grau e da porcentagem,
independente de onde você esteja, independente do grau, né? O livre-arbítrio, ele é uma lei imutável do universo, né? E se a gente considerar que o livre-arbítrio, ele é a oportunidade de escolher e agir em função da sua própria vontade, isento de condicionamento algum ou causa determinante, né? Então, podemos entender que a dualidade, ela realmente existe em todo o universo, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de ideia quanto a um assunto, quanto a uma visão que eu tenho ou tinha, né? Então, quem acompanha o meu canal desde a época antiga, né? Antes dele ter sido banido, né? O primeiro canal Consciência Oculta, né? Antes desse aqui, há de perceber que eu tinha uma visão diferente, um pouco enraizada quanto a essa questão da dualidade, né? Onde eu enxergava a dualidade como que sendo apenas limitada aqui a este mundo aqui, a esta parte densa da existência, né? Como que sendo somente da fisicalidade. É o livre-arbítrio que proporciona, que permite, na verdade, a existência da dualidade, né? Ou seja, a dualidade está em todos, né? Então, nesse caso, o yin e yang, né? Ele é muito verdadeiro. O yin e yang, ele é muito verdadeiro, né? E as dimensões sutis e as dimensões densas, né, do universo, elas estão estreitamente conectadas, estão sobrepostas, né? As dimensões estão todas sobrepostas e desde a mais densa a mais sutil, né? Embora há uma delimitação, um respeito entre todas as dimensões, todos nós que somos espíritos incriados habitamos em todas as dimensões ao mesmo tempo. E o que faz a gente não perceber todas essas dimensões é justamente o estado de espírito, o estado de consciência que nós nos encontramos, né? Que é totalmente limitado, né? Nós estamos, obviamente, que aprisionados numa condição inferior que não nos permite acessar todas essas dimensões, transitar por elas, né? Essa origem, como nós a vemos, como é preconizada na sabedoria hiperbórea, ela não existe, né? Não tem o menor nexo, não faz o menor sentido, né? Não tem nem pé nem cabeça, né? No caso, os espíritos que são incriados, eles não têm uma origem, um local fixo no universo, né? Para chamar de origem, isso não existe, isso não faz o menor sentido, né? A origem, no caso, seria um estado de espírito, né? Um estado de consciência plena, né? E quando você está nesse estado de consciência plena, né? Estado de espírito elevado, então você está no seu estado original. E quando você atinge esse estado original, pleno, né? Elevado, você está na sua capacidade de escolher e agir em função da sua própria vontade, isento de condicionamento algum ou causa determinante. Isso significa que você pode fazer aquilo que você quiser, né? Quando você está nesse estado original, esse estado pleno de consciência e espírito, né? Você não só percebe, mas transita entre dimensões acima ou abaixo quando lhe convier, né? Do jeito que lhe convier.
sem se deixar influenciar por nenhuma delas, sendo soberano e senhor de si mesmo. A dualidade está em todos, a dualidade está em todo o universo, independente da dimensão, se é a mais sutil, se é a mais densa, não importa. Tudo que existe eternamente tem a capacidade de ser bom e de ser mal. É o poder de escolha que o livre-arbítrio nos dá. E isso é a dualidade, né? Luz e trevas. Então, luz e trevas, né? Embora a luz não se mistura com as trevas, o meu intuito aqui é trazer luz à verdade, tá? O meu compromisso é com a verdade, não é ficar enraizado em nenhuma crença, né? Ter a mente totalmente aberta. Então, é a questão da matéria, né? Condenar a matéria como que sendo uma coisa má e maligna do demiurgo, né? Então, na minha opinião, não sei para você, mas na minha opinião, na minha visão, né, não faz o menor sentido, não tem o menor nexo achar que a matéria seja má, né? Então, se acima é como é embaixo, então se existe a dualidade, o bem e o mal, luz e trevas, se a gente considerar tudo que a gente colocou nessa equação aqui para esse vídeo, a matéria, ela é eterna, eterna, assim como as dimensões sutis, né? A densidade, ela coexiste paralelamente à sutilidade, tá? Isso faz muito sentido. Se a gente levar em consideração a sutilidade, o livre-arbítrio, né? Então, a matéria densa, ela sempre existiu, ela sempre existirá, ela coexiste paralelamente com as dimensões sutis, certo? Isso é dualidade. Tenta imaginar a questão da matéria existir eternamente com a sutilidade. Se você pegar um exemplo básico aqui para vocês entenderem a questão da coexistência da paralela da matéria densa com a matéria sutil, com a sutilidade, né? E a matéria, ela não é má, como é ensinado nessa sabedoria hiperbólica que está aí nos grupos. Para mim, isso é uma baita de uma mentira. Se você pegar um exemplo básico aqui, tá, pessoal? Se vocês pegarem aí, pegue 7 cores, né? Pegue 7 cores, risca numa folha branca, desenha lá no caderno, e aí você risca uma do lado da outra. Você vai ver, perceba que cada uma dessas 7 cores tem nuances, tá? Cada uma dessas 7 cores tem nuances. Então, considere cada nuance. Por exemplo, você escolhe uma cor. Vamos colocar aí a cor verde. O verde, ele tem várias nuances. Ele tem o verde escuro, o verde claro, e vai só clareando, 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 até virar o branco. Ou você pode escurecer, deixar um tom de verde bem escuro, bem escuro, bem escuro, até chegar no preto. Perceberam? Caiu a ficha? Então, assim, dessa mesma forma, é o universo. São as dimensões sutis até chegar na densidade máxima, que é onde nós estamos aqui, certo? Então, podemos entender, por essa explicação básica aqui da sombra, então, por essa sombra, podemos entender que a matéria densa, ela não é má, não é uma coisa má do demiurgo, e não foi o demiurgo que criou a matéria densa, tá?
A matéria densa, ela existe, ela coexiste paralelamente com a sutilidade. Ela é uma nuance do universo. A matéria densa, ela é uma nuance do universo. Não tem nada a ver com a criação do Demiurgo. O Demiurgo não criou nada, né? E para mim também o Demiurgo ele não é um ser. Para mim o Demiurgo ele é um arquétipo. Não tem nada a ver com um ser maligno aí que, sabe? Para mim essa tese aí já está derrubada já há muito tempo. Então eu trouxe uma explicação simples aqui da sombra para explicar, né? Eu trouxe uma explicação simples, física, para explicar o espiritual sutil. A matéria, ela não é má, ela sempre existiu, ela sempre existirá, né? E talvez a matéria densa nem sempre ela teve uma forma, né? Talvez no seu estado cru, a matéria ela é exatamente como é apresentada lá no Gênesis, né? Da Bíblia. Não estou defendendo a Bíblia, só um exemplo aqui, né? E aí nós espíritos é que damos forma para a matéria, né? Ou seja, nem sempre existiram as árvores, os animais, as casas, né? Então, nós espíritos, na nossa condição plena de Deus, na nossa condição original, né? De estado de espírito, estado de consciência pleno, né? Damos forma à matéria. Pegamos, reunimos a água, a terra, o ar, o fogo e a energia. E aí damos forma. E a partir disso nós criamos, né? Damos formato para a matéria densa, né? Nada a ver com que um Deus único veio e nada a ver. Isso aí é a história da carochinha, né? O universo e o universo físico, ele é uma extensão do universo sutil. Ele sempre existiu, tá? Essa visão ela é muito revolucionária, ela faz muito sentido. Eu não sei para você, mas para mim faz muito sentido isso, né? E todas as dimensões estão sobrepostas uma à outra. Você as percebe de acordo com seu estado de espírito, seu estado de consciência, né? Então a origem é o seu estado de espírito, estado de consciência pleno, elevado, onde você é senhor de si mesmo e não se influencia nem pela sutilidade e nem pela densidade. Você transita entre realidades, entre dimensões. Você as percebe e transita sobre elas, mas não sofre nenhuma influência. Derruba-se aqui com essa tese, com esse questionamento, a fantasia de um céu imarcessível, para onde se vai após o desencarne, e lá é totalmente perfeito, no sentido de que não existe o mal, de que não existe as trevas, né? Então as trevas e a luz estão estreitamente conectadas, interligadas, né? E não existe um lugar aonde que é infinitamente luz ou que é infinitamente trevas, né? Então existe no universo períodos de guerra, períodos de sadismo, períodos em que os espíritos, em que alguns espíritos escolhem ser maus, fazem o mal, fazem motim, se organizam, guerreiam contra espíritos que estão na luz, né? E na minha opinião, na minha humilde opinião, sempre houve períodos de guerra e sempre houve períodos de paz, tá? Um exemplo básico disso você tem na sombra, que é aqui embaixo, né? Aqui é uma sombra de como é em cima, né? Então há períodos de paz e tranquilidade
mas também há períodos de guerra, períodos em que o mal desafia a luz, né? E a luz se defende, né? Quebra-se a fantasia, né? Quebra-se a visão engessada de que a matéria é má, que ela é maligna, que foi o Demiurgo que criou a matéria, que foi a questão dos corpos que nós portamos hoje, talvez até pode ser discutida. Porém, outra coisa também que vem junto com a questão da matéria é você encarnar, você está encarnado, você está possuindo um corpo físico. Outra coisa que para mim nunca foi maligno, nunca foi mal, nunca foi errado, né? Para mim, nós espíritos sempre fizemos isso, sempre estivemos encarnados em corpos, sempre tivemos experiências maravilhosas, só que em algum momento, né, a coisa desandou e espíritos malignos, usando-se da questão da dualidade que vem junto com o livre-arbítrio, escolhendo-se ser maus, fizeram motins, né? Elaboraram planos, fizeram projetos malignos para encadear outros espíritos que estavam numa condição boa, né? Que eram bons, que estavam vibrando na luz. Esses espíritos malignos nos pegaram na nossa própria experiência, né? E nos encadearam aqui na matéria, né? E por conta de nós estarmos numa condição muito ruim, deplorável, a gente tende a pensar que estar encarnado é uma coisa ruim, quando que não é verdade isso, né? Encarnar não é ruim, estar dentro de um corpo físico não é ruim, não é maligno, né? É uma coisa boa, porém nós fomos aprisionados aqui, né? E esses espíritos malignos, esses dominadores, eles fazem uso de tecnologias ultra avançadas, né? Tecnologias espirituais, né? Para poder nos manter encadeados na matéria, né? E nos submeter ao sistema de reencarnação, né? Onde eles fazem uma grande manipulação lá no astral. Então, na minha opinião, a gente sempre fez isso, né? Então a gente sempre teve períodos em que estivemos encarnados e tendo experiências, e períodos fora do corpo. Não tem problema nenhum. E para mim é assim que funciona o universo, é assim que é a existência, é assim que funcionam os espíritos, as consciências incriadas, né? É assim que a gente faz, é assim que é o tempo todo, né? Assim como há períodos de guerra, há períodos de paz, né? Também há períodos em que a gente quer ficar encarnado, quer passar por experiência, né? Quer sentir prazer na carne, né? E não há problema nenhum nisso, né? E há períodos em que a gente não quer mais ficar na carne e a gente experienciando, né, a matéria densa, então a gente simplesmente volta para nossa condição de sem corpo físico e por aí vai, e assim o universo fica em constante movimentação, né? Só que em algum momento essas experiências na densidade nossa, né, foram frustradas por espíritos malignos, né, que simplesmente acharam que tinham o direito de nos trancafiar aqui. Há conflitos tanto acima quanto há embaixo. Certo, pessoal? Então, na minha opinião, no universo sempre houve períodos de paz e houve períodos de guerra. E, na minha opinião, sempre será assim, por conta do livre-arbítrio. O livre-arbítrio que proporciona a dualidade, né? Então, todos os espíritos são, na sua essência, neutros. São neutros, né? Ter o livre-arbítrio e ser dual é exatamente ser neutro na sua essência. É poder fazer o bem tanto quanto poder fazer o mal.
né? Eu só quis trazer aí para vocês aí esses insights, né, que eu tive ao longo dos últimos 2 anos. Eu refleti muito sobre isso, né? Não vou dizer que foi fácil para mim aceitar isso, mas essa, para mim, é o que mais se aproxima da verdade do universo, né? Não obstante, é uma verdade muito simples, muito básica, né? Embora seja um pouco doloroso, né? Você mudar de ideia, mas é necessário, né? Transmutar é basicamente você sair de um estado de estagnação, né? E entrar num estado de movimentação constante, né? O despertar, ele tem muitos períodos, né? E às vezes a gente desperta e fica um pouco estagnado, né, no despertar, e fica um pouco meio enraizado, né, em algumas crenças, e isso nos atrapalha a prosseguir, a progredir, né, espiritualmente, nos atrapalha de transmutar, né, e ter a sua mente aberta é muito importante para que você possa estar sempre progredindo, né? Eu quis trazer para vocês aí essa visão aí, esse ponto de vista aí meu a respeito da espiritualidade. Imagino que para alguns de vocês essa também seja a visão aí, o que mais se aproxima da verdade, né? E o meu intuito aqui não é fazer ninguém acreditar na minha visão da espiritualidade, do que para mim seja a verdade, né? Então, eu trouxe aqui algumas questões aqui para vocês indagarem também, questionarem. Então, não fique somente com as minhas palavras, cada um de vocês aí, né? Então, vá e faça a sua pesquisa, questione, indague, né? E tire a sua própria conclusão aí da verdade. Eu não sou dono da verdade, mas para mim isso é o que mais se aproxima da verdade do universo, da verdade da nossa existência, né? E para mim, até que se prove o contrário, né? Até que eu encontre uma outra tese que seja mais fundamental do que essa, para mim, essa a verdade aí, é o que mais se aproxima da verdade, né? Da nossa existência e do universo. Certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Se esse vídeo aí teve alguma serventia para você, né, te ajudou de alguma forma, foi útil para você, então eu peço para você que você deixe o like aqui nesse vídeo, né, para ajudar aí no engajamento do canal. Do mais disso, obrigado aí pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.